Hoje, refletindo sobre a questão da construção da identidade masculina e da identidade feminina, as caixinhas que a sociedade criou e colocou, que homem faz assim, mulher faz assado, mulher não luta karatê, tá aí a Cissa para dizer que luta assim, numa boa e não tem problema nenhum, isso não afeta a sua identidade, verdade. né? Como é que esses fatores de pressão, eles vêm refletindo na nossa sociedade hoje? Quais são as consequências, vamos chamar assim? Eu acho essa pergunta dificílima. Sem dúvida, hoje menos, né? Acredito que menos. Eu acho que se eu for pensar na época da minha avó, as coisas que ela me contava, me assusta um pouco, né? A calça jeans, por exemplo, que é uma coisa tão natural mulher usar, né? E que não, mulheres usam saia. Então, eu acho que vai desde do preconceito mais básico da roupa que tem que se usar até o comportamento, né? Fique em casa e cuide dos filhos. Mas eu costumo pensar que nós, seres humanos, nós temos uma linguagem muito diferente da dos outros animais. Eu acho que a grande diferença do humano é essa linguagem que faz parte da gente, né? E aí eu sempre penso o humano a partir de 3 pontos, 3 eixos. O real, que é aquilo que vem a priori, vem dado, né? Eu nasci mulher. Os fatores genéticos. Exato, e aí não tem o menor sentido. Você é criança, você nasceu daquele jeito, e aí, né? Não te diz nada, mas é assim. A outra coisa é o imaginário, que nós temos esse recurso, né? A imagem que eu crio do que é ser uma mulher nesse corpo. E o terceiro é o simbólico, que é a linguagem propriamente dita. Tudo aquilo que eu capto, tudo aquilo que eu leio, todas as projeções que papai e mamãe fazem na gente. E cada sujeito, na verdade, ele tenta fazer um nó entre o que é dado a priori, o que de imagem ele constrói e o que de simbólico é projetado nele. Né? Porque antes da gente nascer, a sua mãe e o seu pai já escolheram seu nome, seu quarto, se bobear até sua profissão, né? Então, eu acho que cada sujeito, no momento em que tenta fazer esse nó entre esses 3 aspectos do humano, é a saída que ele tem para, por exemplo, lutar karatê. Né? Eu sou uma mulher, tenho um corpo de mulher e tenho um ímpeto aí para o karatê. Uma coisa não desdiz a outra, ou não anula a outra. Ela não deixa de ser mulher por isso. Acho que tem um campo aí, tem um campo que é masculino, tem um campo que é feminino e tem um campo da interseção, né? Em que ambos podem atuar tranquilamente. Agora, eu acho que o Pastor, problema... só vamos esclarecer o campo da interseção, porque tem o masculino e tem o feminino. o que nesse campo da interseção eu não estou dizendo que seja a sexualidade, que para mim não é, eu vou para esse caminho, né? Mas estamos falando em termos de atividades, né? Porque era a ideia do que a gente se propõe a trabalhar aqui. Falando da questão da mulher usar saia, né, e não calça comprida. Eu nasci no interior, eu lembro da mulher andando a cavalo de saia, né? Minha tia, a avó, subindo a cavalo de saia, não podia usar calça comprida na época. Agora, eu tenho observado, por exemplo, na época que eu trabalhei dentro de um hospital, eu já citei isso aqui em outro programa, onde tinha lá um serviço para tratamento de doenças do coração. Então, eu comecei a observar, já tem algumas, saí de lá em 99, e como que as mulheres estavam adquirindo doenças que antes eram particularidade dos homens. Dificilmente, há décadas atrás, você via uma mulher tendo problemas cardíacos, teve um ataque, a não ser ataque de nervos, né? Mas isso é quase sempre. Como é que chama? Ataque de quê? Me ajuda aí na... Porque ataque de nervos a mulher pode ter à vontade, né? Mas um ataque cardíaco, exatamente isso. Então, aí... Por exemplo, aí a gente começa a analisar o porquê. Eu acho que as mulheres estão tendo muitos outros comportamentos, até por causa dessa dupla jornada ou tripla jornada, né? Porque quando a pessoa do programa me avisou, falou que era mexer um pouquinho com isso também. Essa tripla jornada, ela trabalha fora, mas ela continua sendo a esposa, continua sendo a dona de casa, aquele serviço ainda ficou para ela ainda. Eu estava um tempinho atrás dando uma aula, aí falando sobre a questão dos medos, aí eu pergunto o medo de cada pessoa, e uma moça falou o seguinte: uma jovem mulher, 30 e poucos anos, eu tenho muito medo de passar necessidades. Então eu pensei, minha cabeça foi logo levando para o lado, você já passou necessidade na infância, na adolescência? Não, eu sou uma mulher separada, tenho 2 filhos,
e eu tenho muito medo de perder o emprego e perder a capacidade de sustentar os meus filhos. Palavras dela, exatamente assim. Como eu sinto falta do tempo em que eu apenas me dedicava a acompanhar os meus filhos na escola, em que eu podia cuidar da minha casa, ficar em casa. Essa semana também, ministrando uma das minhas aulas, uma professora de educação física, formada em educação física, ela dizendo, eu trabalho numa academia, trabalho aqui, trabalho lá, mas se o meu marido tivesse uma condição financeira melhor, eu trabalharia menos. Então, eu acho que o problema é quando vai pelo exagero. Aquilo que sai do saudável, entendeu? Dentro de um equilíbrio, sai do equilíbrio, né? São os fatores, né? São os comportamentos sociais e a gente não está em nenhum momento aqui imaginando em desfazer as questões sociais, mas, por exemplo, uma percepção que eu tenho é que hoje essa questão da própria mulher carregar pedras, né, dentro da expressão que o senhor vem colocando dela, muitas vezes ela vai competir com o homem assumindo atitudes de homem e não suas atitudes de mulher, o que pode lhe tirar competitividade em vez de dar competitividade, porque a sociedade ensinou que para ocupar topos de organizações, etc., você tem que ter aquelas características masculinas e nem sempre isso é verdade, né? Quer dizer, cada um, homem e mulher, eles se desenvolvem com suas características próprias e têm o seu lugar na sociedade com as suas características próprias. Quando começa a misturar essas bolas é que a coisa complica. A questão toda é por que se mistura, entendeu? Qual é a motivação? Perfeito. E dentro do tema que a gente está trabalhando hoje aqui, é um pouco dessa questão. A gente vê uma sociedade que começa a negar o masculino e o feminino. Nós já temos países aí que estão dizendo do tipo, não se define mais o sexo da criança no momento que ela nasce. A gente vai deixar a criança crescer e depois ela diz se ela é homem ou se ela é mulher. Isso é uma condição que não faz sentido. Não faz sentido porque cada ser, homem e mulher, tem características, aquilo que a gente já falou aqui antes, né? Não é uma construção social, é uma construção real dentro das dimensões... E natural. E natural, e das dimensões Acho que se colocadas. confunde, é isso mesmo. Às vezes pelo próprio sujeito. Porque a atividade de uma mulher não significa que ela se transforme num homem. Eu acho que aí é que está a diferença, né? É óbvio que no nosso trabalho tem horas que nós temos que ser até bem masculinas nesse sentido da atividade, né? Tem que se colocar e tem que defender ideias e, enfim, né, inovar. Mas não vou me transformar num homem por isso, né? É uma posição momentânea. Foi o que eu estava dizendo sobre a mãe, né? A mãe tem que ser bem ativa. Mas aí ela falou assim, em alguns momentos nós temos que ser até meio masculinas. Sim. Então, eu acho que esse masculino, da atividade. Me permita, eu acho que esse masculino é naquele sentido exatamente das atitudes que a sociedade estabeleceu que são... Como masculino. Né? Quer dizer, quando você é duro, quando você é racional, aí é masculino, né? Por que Você quer ver uma coisa que hoje em dia se tem a ideia de que, em termos de um casamento, por exemplo, quem é que discute a relação? Geralmente quem discute a relação é a mulher. Né? Lá em casa é o contrário, quem discute a relação sou eu. Mas por que né? tem que ser mulher? Pois é, mas uma vez até num programa, um reality show, dizendo, esse negócio, o apresentador dizendo, esse negócio de ficar discutindo a relação, isso é coisa de mulherzinha. Pois é, até eu me senti ofendido, eu não sou mulher é. e eu opto pela discussão da por relação. exemplo, É melhor do que partir pra briga. Eu ensino meu filho a cozinhar. Ele tem 9 anos e eu quero que ele aprenda a se virar, a saber a preparar um alimento quando ele não tiver alguém próximo. E eu falo para ele, um dia você vai casar. Se tiver, né, Cissa? Qual é o problema? Isso não vai torná-lo feminino, pelo contrário, ele vai aprender, ele sabe que ele é homem, que ele é menino, mas quando ele tiver com fome, se ele não tiver ninguém para ajudá-lo, ele vai. E quando ele casar, ele vai poder ajudar a esposa dele, Se ele enfim. tiver com fome e quiser dar um descanso para a mamãe, se ele quiser fazer a comida para a família, a gente vai adorar. Os homens maravilhosos, existem homens. Exato. E com uma criatividade, né? E fazem pratos. Queridos, até que ponto a repressão do comportamento, desses comportamentos, né, que são definidos pela sociedade, etc., até que ponto eles podem levar a criança a buscar alternativas para a sua sexualidade? Até que ponto podem comprometer ou perturbar a criança na formação da sua identidade masculina ou feminina? A repressão, ela sempre existe de alguma forma, né?
criança não tem os limites da cultura que nós adultos temos, né? Não é estranho, por exemplo, uma criança chegar em casa com uma borracha de um coleguinha. De quem é isso? Ah, do coleguinha, peguei e trouxe. Né? Um limite que para o adulto já não caberia, né? Então, sempre vai haver. A gente nunca vai ter uma satisfação total. Ah, posso tudo. Né? Tem sempre um limite, um espaço. Agora, eu acho que esse excesso de repressão a partir de preconceitos, aí sim. Aí eu penso que cria uma série de ilusões falsas. Né? O homem não pode chorar, por exemplo, que é uma coisa que a gente escuta no discurso de alguns pais criando meninos. Para de chorar que você é homem. Né? Que ideal que ele cria do que é ser homem que não corresponde àquilo que ele sente. Né? Pai, eu quero chorar. Eu tô frágil nesse momento. Então, eu acho que esses excessos são perigosos. Eu acho que esses excessos são preconceituosos no sentido de um preconceito que não tem nenhum fundamento para isso, né? Bom, eu lendo uma vez uma colocação do Freud no livro Mal-Estar na Civilização, página 90, tem uma frase ali que eu nunca me esqueci, está até no meu livro também, O Afeto que Alimenta, que o Freud diz o seguinte: não consigo pensar em outra necessidade de uma criança do que a presença de um pai. Então, aí a gente partiria até para um ideal, né? Então, eu penso que essas duas figuras, né, esses dois atores aí, pai e mãe, atuando de uma maneira o mais próxima possível do equilíbrio do saudável, vão interferir positivamente e vão ajudar a criança a ter um desenvolvimento o mais saudável possível. Agora, e quando falta uma dessas pessoas? E quando falta, por exemplo, o pai, em que a admiração desse menino é apenas pela mãe? É a mãe que vai e compra o tênis, é a mãe que o defende na escola, é a mãe que o representa, é a mãe que o protege, é a mãe que o acompanha, é a mãe que lhe chama a atenção. Será que isso não tem alguma influência até na questão da sexualidade, como você está falando também? Ou do comportamento sexual? Né? Eu posso me colocar? Deve. Você citou Freud, então... Claro, a sua área. Eu sou uma estudiosa de Freud e de Lacan. E Freud, quando ele diz não há nada mais importante do que um pai, ele está dizendo não há nada mais importante do que um limite. Não é o pai presença física, não é o pai figura masculina, é o pai representando um limite. Porque nós somos seres de cultura e é isso que ele vai dizer no Mal-Estar. Ele vai dizer, é inerente ao humano essa falta, esse não dá para ter tudo. E esse é o pai, presente na palavra da mãe. E quando, na verdade, os limites não são estabelecidos, isso compromete. Aí sim. Compromete todo o comportamento, efetivamente, né? Se isso aí, com todos os filhos seguindo a sua carreira, homens e mulheres, também na mesma especialidade de karatê. E no começo eu obriguei que eles praticassem karatê. Você obrigou? Eu obriguei no sentido deles aprenderem um esporte, aprenderem uma arte. E eu falei, vocês podem escolher a luta que quiserem, o esporte que quiserem. A mais velha, que tem 19, está jogando hóquei sobre a grama. Ela é atleta da seleção brasileira. Fez karatê, fez muay thai, fez basquete. A do meio, que é a Ana Bárbara, que está com 12 anos, ela faz karatê e joga basquete. E o Fábio, o Aleph, que é o caçula, que tem 9, ele joga futebol, é goleiro. Falou que vai ser goleiro igual o pai e faz karatê. E um dia eu acordando ele, vamos filho, vamos pro karatê. Ele, ah, não, mãe, eu não quero mais lutar karatê, eu quero ser goleiro igual o meu pai. Eu falei, então tá bom, tá escolhido. Mas eu sempre dou liberdade para eles sonharem e escolherem o que eles gostam, o que eles fascinam, deixo sonhar. Outro dia a Bárbara chegou em casa reclamando que as amiguinhas riam dela porque ela gostava de jogar futebol com os meninos. Aí eu falei para ela, não liga não, fala para elas que é a melhor jogadora do mundo, escolhida pela FIFA, se chama Marta e você vai ser a sucessora da Marta. Aí ela foi toda feliz, leva a bola para a escola, então eu deixo eles sonharem e escolherem. Isso não atrapalha em nada na sexualidade deles. É interessante que teve a influência dos dois, né? Você mandou seu filho fazer karatê, chegou a um determinado ponto, ele eu quero ser goleiro igual meu pai. Legal isso. É admiração pelo pai, né? Pelos dois. Se não tivesse essa figura masculina, entendeu? Será que isso não teria uma interferência aí não muito saudável?
Eu particularmente fico pensando, pastor, a gente, apesar de ter estourado o tempo, eu não queria deixar de comentar a respeito disso. Eu penso que depende de como essa mulher, né, educando o seu filho sozinha, ela vai se comportar, ela vai orientar e ela vai agir, né? Porque muitas mulheres fazem isso porque perdem o marido, porque não tiveram o marido que assumisse, né, o pai que assumisse a responsabilidade dos seus filhos, e elas criam filhos que são muito integrais, homens perfeitos e mulheres perfeitas, sem nenhuma distorção, né? Sim, que não é garantia que vai haver distorção, mas que exato. o ideal, o adequado é... Provavelmente ela estabelecerá algum modelo, né, de identidade masculina nessa questão dos paradigmas. E acho bacana quando a gente consegue respeitar os desejos sem dizer, eu acho bacana, né? Tem alguns amigos meus dizem assim, para usar camisa rosa tem que ser homem, porque ele vai se debater aí contra, né, muitas brincadeiras. E foi escolha minha, né? Minha esposa nem viu passando lá. Eu passei, viu? Eu que passo. Lavo louça, tudo. Muito bom, muito bom. E não tem dificuldade nenhuma, né? A gente já vai para o nosso último intervalo, estouramos todos os tempos e a gente volta para as considerações finais, tá bom? Vamos lá. Tá, joia. Cabeça pra cima.